Continuando o nosso tema sobre crescimento espiritual, estamos falando sobre revelação. Quando falamos em revelação, entendemos que às vezes é algo novo. Mas existe revelação do que não é novo? Eu vou te perguntar mais uma vez. Existe revelação do que não é novo? Observe que no livro de Eclesiastes, capítulo 1, versículo 9, veja o que diz. O que aconteceu antes vai acontecer outra vez. O que foi feito antes será feito novamente. Não há nada de novo neste mundo. Observe, não há nada de novo neste mundo natural. Só é possível haver algo novo daquele que é o Criador de todas as coisas. Se vem do Criador, é algo novo. Se vem do homem, não é algo novo. É algo em transformação. Observe que o homem, ele não cria nada, mas o homem, ele transforma o que já existe. Qualquer tecnologia, qualquer algo que você possivelmente acha que é novo, se você for analisar bem, ela foi transformada, ela foi melhorada de uma versão ou de algo ou uma matéria anterior. Não existe nada novo. O homem, ele tem sim o poder de transformar, mas algo que já existe. Mas Deus tem o poder de criar todas as coisas e tudo que vem dele é novo. Observe que a palavra de Deus nos diz que a sua própria palavra, ela se renova manhã após manhã. A cada manhã, a sua palavra é nova. A cada dia, nós vivemos o novo de Deus para nós, porque o novo só pode vir dele. Agora, o que a Bíblia diz sobre a criação? Quem participou da criação? Quem gerou todas as coisas? Olha o que diz o livro de João, no capítulo 1, do versículo 1 ao 3. Vamos ver o que diz. No começo, aquele que é a palavra já existia. Ele estava com Deus e era Deus. Desde o princípio, a palavra estava com Deus. Por meio da palavra, Deus fez todas as coisas, e nada do que existe foi feito sem ela, sem a palavra. Nada que existe foi feito sem a palavra. Quer dizer que tudo que existe foi criado por meio da palavra e através da palavra. Agora, o que é a palavra? No mesmo capítulo de João, no versículo 14, diz assim: A palavra se tornou um ser humano e morou entre nós, cheio de amor e de verdade. E nós vimos a revelação da sua natureza divina, natureza que ele recebeu como Filho único de Deus. A palavra, na realidade, é o Filho único de Deus, aquele que se fez homem e habitou entre nós. Ele é a palavra, Jesus Cristo. Somente através de Jesus Cristo é que pode vir a surgir e acontecer o novo. Somente através de Jesus é que nós temos a verdadeira revelação do novo. Porque fora isso, tudo é transformação. Somente através de Jesus. E Jesus, o que ele veio trazer para nós? Uma nova aliança. Uma nova aliança entre Deus e os homens. Mas eu quero trazer algo para você refletir comigo. Tudo que Jesus veio e trouxe era novo. Tudo que Jesus nos ensinou, ou ensinou para os seus apóstolos,
foi algo novo. Mas eu quero te perguntar, nos dias de hoje, os ensinamentos que Jesus trouxe para os apóstolos, ele é algo novo hoje? Será que estamos tendo a revelação de algo novo? Ou tudo o que Jesus ensinou para os seus apóstolos foi todo o propósito que nós estamos aprendendo hoje? Será que você acha que Jesus deixou de ensinar algo para os seus discípulos? Jesus deixou de ensinar algo para os apóstolos, para ensinar algo exclusivamente para a gente nos nossos dias e deixou de ensinar para eles? Não. Na realidade, ele ensinou todas as coisas para os seus apóstolos. Todas as coisas, detalhes por detalhes. O livro de João diz no final dele que não tinha como escrever todas as obras e os feitos de Jesus, porque não haveria livro suficiente para assim o Espírito Santo de Deus iria fazer com que os apóstolos lembrassem de todos os seus ensinamentos, e aí sim caberia os apóstolos a trazer e compartilhar esses ensinamentos e a revelação que Jesus Cristo trouxe para toda a humanidade. Se nós entendermos que nós temos a mesma revelação que os apóstolos tiveram, é a mesma palavra, as nossas vidas, nós entenderemos o porquê os apóstolos morriam e não corriam e reclamavam e negavam sua fé. Se nós entendermos que a mesma revelação que eles receberam, nós podemos e temos a revelação de hoje em nós, nós vamos entender por que muitos cristãos morreram e eram queimados vivos, mas nunca negaram a sua fé, mas morriam cantando e exaltando ao Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Porque na realidade, quando nós entendemos o verdadeiro ensinamento, a revelação da palavra de Deus, tudo muda em nossas vidas. Olha o que a palavra de Deus diz no livro de João, capítulo 20, versículo 21 e 22. Vamos ler? Então Jesus disse de novo, que a paz seja com vocês. Assim como o Pai me enviou, eu também envio vocês. Depois soprou sobre eles e disse, recebam o Espírito Santo. Observe que aqui Jesus já havia ressuscitado, ele teve um encontro com seus discípulos e a primeira coisa que Jesus fez foi trazer e enfatizar, e ele repetiu, que a paz esteja com vocês. Agora, o novo que Jesus veio trazer para nós, para os apóstolos, e o novo, a revelação que ele veio trazer para nós, é o que nós acabamos de ler. Assim como o Pai me enviou, eu também envio vocês. Um novo desafio nosso. A mesma missão que Jesus recebeu, ele passou essa missão para mim e para você. A mesma missão que ele passou para os apóstolos, ele passa para mim e para você. Assim como o Pai me enviou, eu envio também vocês. Nós somos enviados de Jesus Cristo para apresentar o Pai às pessoas, para apresentar o verdadeiro Deus que Ele é às pessoas que estão em nossa volta. Mas o terceiro passo, o versículo 22, que sem a presença do Espírito Santo não é possível, Jesus ministrou o novo sobre os apóstolos. Houve a revelação, houve o novo para os apóstolos. Depois ele soprou sobre eles e disse, recebam o Espírito Santo. Foi o primeiro ato de Jesus a ministrar o Espírito Santo de Deus sobre a vida dos apóstolos. No livro de Pentecostes, no capítulo 2 de Atos, houve o poder do Espírito Santo. Mas foi aqui, em João capítulo 20, que os apóstolos receberam o Espírito Santo de Deus.
E aí a Bíblia diz que hoje nós já temos o Espírito Santo habitando em nós, que na realidade também não é novo. Mas o que é novo? Qual é o novo que nós precisamos entender e aprender no dia de hoje? Vamos continuar lendo. João, capítulo 20, versículo 17 diz assim: Jesus disse: Não me segure, pois ainda não subi para o meu Pai. Vá se encontrar com os seus irmãos e diga a eles que eu vou subir para aquele que é o meu Pai e o Pai de vocês, o meu Deus e o Deus de vocês. Observe, a revelação que Jesus gostaria de trazer para os apóstolos é que eles entendessem que ele, o Deus Pai, era Pai dele, mas o Pai de todos os seus discípulos, de todos os apóstolos, de toda a humanidade. Ele é o meu Pai e Ele é o Pai de vocês. A revelação que o Senhor traz para nós hoje, que não é nada novo, é a mesma revelação da mesma palavra que Ele trouxe para os apóstolos naquele tempo. Ele é o seu Pai, assim como Ele é o Pai de Jesus. Ele é o meu Pai e o seu Pai. Nós não somos órfãos, nós temos um Pai que nos ama, nós temos um Pai que se preocupa conosco, nós temos um Pai que se importa conosco e com os nossos sentimentos e com o que nós vivemos. E o ensinamento de Jesus continua ainda trazendo o novo, a revelação sobre revelação. Olha o que diz João capítulo 17, versículo 21 e 22. E peço que todos sejam um, e assim como tu, meu Pai, está unido comigo, eu estou unido contigo, que todos os que crerem também estejam unidos a nós, para que o mundo creia que tu me enviastes. A tua natureza divina que tu me deste, e eu reparti com eles, a fim de que possam ser um, assim como tu e eu somos um. Observe que Jesus ele tinha a própria natureza do Pai, a natureza divina. O que Jesus fez? Ele trouxe algo novo. Nessa oração de Jesus Cristo com o Pai, ele orou por mim e por você, pedindo ao Pai para que fosse repartida a sua própria natureza divina. Ele pegou da sua natureza divina e começou a repartir comigo, com você, com o outro, 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 e começou a repartir para todos. Mas será que foi para toda a humanidade? Esse é o desejo de Jesus, que toda a humanidade receba da sua natureza divina. Mas é preciso antes ter uma questão que depende de cada pessoa de forma individualizada. Todos aqueles que crerem no Senhor Jesus Cristo e crer que o Pai enviou Jesus Cristo. É possível crer. Mas aqueles que creem em Jesus Cristo, naqueles que creem no Deus Pai e naqueles que creem no maravilhoso Espírito Santo de Deus, a esses são repartidas a sua natureza divina. E observe que a revelação, a maior revelação são os ensinamentos que Jesus trouxe para os seus discípulos. Mas entenda bem, se Jesus trouxe a palavra nova, a revelação para os seus discípulos e apóstolos, será que a palavra de hoje ela é diferente do que foi ensinada na época dos apóstolos? O que nós precisamos entender é que a revelação que nós temos hoje são os mesmos ensinamentos que os apóstolos tiveram quando estavam ao lado de Jesus. Só que não é simplesmente escutar e ouvir um ensinamento
ou uma narrativa do que Jesus falou. É muito mais além e muito mais profundo que isso. A verdadeira revelação em nossos dias é ter a mesma percepção de receber os ensinamentos da mesma forma que Jesus falava para os apóstolos. A revelação é nós termos a mesma percepção, como se estivesse escutando Jesus pela primeira vez e como se estivéssemos ao lado dos apóstolos.